Boa tarde, irmãos e irmãs católicas. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal no YouTube. Eu venho aqui por estes meios para pregar a palavra de Deus e os ensinamentos da nossa Santa Igreja a tudo aquilo que queiram ouvir os meus conselhos, como aprender a se formar um verdadeiro católico, formado nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, por meio do Catecismo e das Sagradas Escrituras. Hoje vou ler aqui uns textos bíblicos acerca da confissão messiânica de Pedro. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Confissão messiânica de Pedro. Ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra Simão, Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe em resposta: és feliz, Simão, filho de Jonás, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desatares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Messias. Bem, aqui Jesus identifica a sua igreja sobre Pedro. Jesus quis deixar um chefe à frente da sua igreja, dando-lhe as chaves dos céus para guiar a nossa Santa Igreja. E com os discípulos da sua Santa Igreja, desde Pedro até os tempos atuais, até o Papa Francisco, Jesus quis ter um chefe à frente da sua igreja para dirigi-la, com bispos, cardeais, sacerdotes e todas as autoridades da igreja. Fundou uma só igreja sobre Pedro. Nos tempos atuais, vemos onde há muitas igrejas, milhares de igrejas, mas uma só é a verdadeira, é a Igreja de Cristo, que fundou sobre Pedro, é a Igreja Católica, que tem mais de 2000 anos. Desde Pedro até o Papa Francisco. E a única igreja que tem todas as riquezas da nossa Santa Igreja, como os sacramentos do bautizo, a primeira comunhão, o crisma que confirmamos
aquele batismo em o crisma, confirmamos a nossa fé como já grandezinhos para também preparar-nos para anunciar a boa nova a toda criatura, como apóstolo de Cristo. Essa é a nossa Santa Igreja verdadeira. Também vou falar nas vestes sacerdotais do Antigo Testamento, no Exódio capítulo 28, fala das vestes sacerdotais, que Deus mandou a Moisés fazer as vestes sacerdotais e chamou o seu filho Arão e os seus filhos para exercer o sacerdócio de Deus. É o mistério de Deus. Fala de um sacerdócio e de vestes sacerdotais. São consagrados a Deus para exercer o seu sacerdócio. Como desde Pedro e todos os apóstolos, Deus ha criado um reino de sacerdotes para exercer o seu sacerdócio, para cuidar da sua vinha, a vinha do Senhor. Chamou a todos os servidores para trabalhar na sua vinha, que é toda a igreja. Vou nomear aqui outro capítulo. A igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 18. A igreja, corpo de Cristo. Outro aqui, a primeira de Timoteu. A igreja é a casa de Deus. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus fundou uma igreja sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. Uma igreja, não várias igrejas, nem muitas igrejas. Uma só. A igreja forma-se um corpo em Cristo. O corpo de Cristo não está dividido. É um só. Um só. Unidos numa só igreja, numa só fé, da sua Santa Igreja, que é a Igreja Católica, Apostólica e Romana. E fora dessa Santa Igreja não há salvação. És a única que tem todos os sacramentos que Deus instituiu aos seus ministros. Portanto, a Igreja de Cristo é um patrimônio que pertence só a Cristo. Ele é o dono desse patrimônio, da sua Santa Igreja. Porque é santa, católica, apostólica e romana. Esse é o fundamento da nossa fé, da nossa Santa Igreja Católica. Nos dias de hoje é necessário que todos nós católicos, muitos nos chamamos de ser católicos, como eu também lo fui por muitos anos. Hoje tenho um pouco mais de conhecimento acerca da nossa Santa Igreja, dos sacramentos. Mas antes também não o tinha e me afastei por muitos anos. Aconselho a todo católico e não católico que aprendamos a riqueza da nossa Santa Igreja, os sacramentos da nossa Santa Igreja,
como é o bautizo, a primeira comunhão, a confissão, se confessar, com o sacerdote, porque desde o Antigo Testamento Jesus manda Moisés chamar o seu irmão e os seus filhos de Arão para exercer-se o sacerdócio. Desde aí, no Antigo Testamento, oferecia no santuário de Deus, que foi um santuário construído, que Deus mandou construir a Moisés, e ofereciam sacrifícios em expiação dos pecados dos pecadores. No Antigo Testamento, o pecador tinha que levar um animal para oferecê-lo em sacrifício dos seus pecados. Mas o pecador tinha que ir com o sacerdote, dizer o seu pecado e confessar o seu pecado, para oferecer esse animal em expiação, para purificá-lo do pecado. Jesus, no Novo Testamento, veio ao mundo como uma vítima. Deus ofereceu seu único Filho único em expiação, como sacrifício, de nossos pecados. Desde então, no Novo Testamento, nós católicos, desde os apóstolos até agora, esse sacramento da confissão continua. É necessário de nós confessar os nossos pecados, os males que cometemos nessa vida. O sacerdote, que está consagrado a Deus, como os obispos, cardeais, Papa, porque assim Deus deu autoridade aos sacerdotes para perdoar pecados. Por isso é necessário que nós, todos católicos, tenhamos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, no sacramento da confissão. Por meio da confissão que vamos, coração arrependido, confessamos nossos pecados ao sacerdote e somos absolvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e podemos receber a Jesus na Eucaristia para purificar-nos dos nossos pecados, lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, purificá-las. Isso é uma grande verdade, é real. Jesus está em Eucaristia. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, é corpo e sangue verdadeiro de Cristo real. Porque assim Jesus lhe instituiu na última ceia. Faça isto em memória minha. E noutra passagem das Sagradas Escrituras diz: tudo aquele que bebe do meu sangue, come do meu corpo e bebe do meu sangue, te dará vida eterna. Lo diz Jesus, não lo digo eu. Isto é a palavra de Deus. Por isso, nestes tempos atuais, tempos modernos, onde a humanidade se afastou do Criador, e isso tem grandes consequências. Muitos de nós fomos educados por nossos pais como verdadeiros católicos, mas ao passar o tempo, hemos esquecido essa grande ensinança
e não hemos ensinado nossos filhos corretamente, para assim eles também transmitir aos seus filhos no dia da manhã. Hemos descuidado a nossa fé. Hemos descuidado de ensiná-la a nossos filhos, mas também por falta de conhecimento, de preparação, de formação, se formar como verdadeiros católicos, estudar o Catecismo da Santa Igreja, que nos cita texto bíblico para poder depois ler as Sagradas Escrituras e aprender a conhecer a nossa fé, transmiti-la aos nossos filhos, para estes tempos difíceis atuais que estamos vivendo, onde a humanidade ha perdido a fé, onde a apostasia ha entrado dentro da nossa Santa Igreja, com muitos infiltrados, maçons da maçonaria, que han estudado nos seminários com propósito, se han formado como bispos, cardeais, sacerdotes, para destruí-la desde adentro, como estamos vendo. Tantos sacrilégios, profanações nos altares, em muitas igrejas e no mundo, coisa que antes não víamos essas coisas. Nos tempos de meus avós, de meus pais, não se via nada disso. A igreja era muito respeitada, a fé era mais viva, mais profunda. Os valores cristãos das famílias também. Era tudo mais bonito, porque é bonito, verdade? Os valores cristãos na família. Educar os filhos como cristãos verdadeiros, católicos verdadeiros. Valores da família, do pai, a mãe, os filhos, casamento por a Santa Igreja, a bênção de Deus no casamento. Ao passar muitos anos, nestes tempos atuais, hemos perdido esses valores por o afastamento da nossa fé, da nossa Santa Igreja. Tanto o homem como a mulher, pois, por não ser preparados, por não temer a Deus, não ter o conhecimento das consequências graves que nós, quando partimos deste mundo para o outro, vamos render contas a Deus, de não sermos verdadeiros católicos, de não professar a nossa fé e ensiná-la a nossos filhos, e viver a nossa fé no sacramento da nossa Santa Igreja, emendar os nossos pecados, confessá-los ao sacerdote. Na nossa Santa Igreja temos a Eucaristia, que é o tesouro mais grande que temos dentro da nossa Igreja, que é Jesus na Eucaristia real, sua presença real, não é simbólica, é real. Porque assim o Senhor mesmo nos diz em várias passagens das Sagradas Escrituras que ele que coma do seu corpo e beba do seu sangue te dará vida eterna. É necessário, é uma grande verdade. Para poder ter vida eterna, temos de confessar e comungar o corpo e o sangue do Senhor.
Isso é uma grande verdade. Nestes tempos atuais, hemos perdido a nossa fé de sermos formados como verdadeiros católicos. Hoje em dia se vê muitos pensamentos contrários à nossa fé. Às vezes nos chamamos de ser católicos e caímos em muitas falsas crenças, como bruxarias, adivinação, nova era, yoga, budistas, astrologia, horóscopos, acreditar em sortes, tudo isso são falsas crenças, é de Satanás, do diabo. O diabo, Satanás, é real, e o inferno é real, como o purgatório, paraíso. Nos tempos atuais, a humanidade ha criado um Deus falso, que tudo é misericórdia. Nega o inferno, nega a Satanás. Satanás existe, o diabo existe, que é Satanás, pois. O inferno existe, e tudo aquele que vai ao inferno queda privado da presença de Deus, se condena para a vida eterna. O que vai ao purgatório se salva, passará por um fogo ardente que será purificado, porque no céu não entra nada manchado de pecado. É o que chamamos nós, católicos, o purgatório. Purgatório significa purificação, purificar. Para poder entrar ao céu. A vida neste mundo são 2 dias, é passageira, passa muito rápido. O mais importante, o tesouro mais grande que temos é Jesus na Eucaristia. É difícil caminhar por esse caminho muito estreito, cheio de espinhas e obstáculos que temos nas nossas vidas. Mas como diz Jesus nas Sagradas Escrituras, o que queira seguir-me, que agarre a sua cruz e siga-me. Jesus carregou a sua cruz, sofreu muito, pagou um preço muito, muito alto para resgatar-nos, mas não resgatou com as suas ensinanças que nós devemos aprender e que devemos cumprir na nossa vida, como a primeira comunhão, o batismo, o crisma, a confissão, para poder receber o corpo do Senhor, porque não se pode receber também indignamente. Temos que estar confessados e arrependidos para poder receber o Senhor, porque todo aquele que recebe o corpo de Cristo indignamente recebe a sua própria condenação. Isto é a palavra de Deus, lo diz a Sagrada Escritura, não sou eu. É um chamado que eu faço a todos os irmãos e irmãs católicos a que preparemos-nos, que nos formemos como verdadeiros católicos
para estes tempos difíceis, porque são tempos difíceis que nos vêm. É necessário que aprendamos a formar-nos como verdadeiros católicos para poder ensinar os nossos filhos. Acreditem, pais e mães de famílias. Eles vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa, com falsas crenças pagãs, sem Deus. Levando a introduzir essas ensinanças às crianças, até nas próprias escolas. Hoje em dia vemos na televisão em tantas comerciais que se vê, e já se vê coisas que nos desenhos animados da televisão para crianças também já põem coisas que é uma maneira de ir ensinando aos ninhos para que vejam aquilo como normal. Já sabem o que me refiro, que me estou a referir. Na televisão, redes sociais, se vê muita coisa. Pais e mães, não deixem que os seus filhos, crianças, usem redes sociais. Ensine-los a que não as usem. Porque há muita maldade aí que as crianças não podem ver. Hoje em dia não. É muito importante que os pais examinem primeiro o que as suas crianças veem. Nos desenhos animados na televisão para a distração das crianças. Já não é como nos meus tempos. Bem, quando era pequeno não havia televisão no meu caso. Mas outros tinham. Não havia essas coisas. Havia desenhos animados com macaquinhos para crianças, mas era muito diferente que nos tempos atuais. Tempos atuais é tudo o contrário. Para destruir e perverter as mentes das crianças, adoctriná-los a estes tempos modernos que nos vêm, que é muito triste. É por isso que eu sempre aconselho todo pai e mãe de família que se preparem como verdadeiros católicos, que se formem conhecedores da Palavra de Deus, do Catecismo, do Sacramento da nossa Santa Igreja, e que defendamos a nossa Santa Igreja, que hoje em dia é muito atacada até por os próprios católicos. Por isso, é necessário defendê-la, porque a Igreja não é do Papa, dos obispos, dos cardeais, dos sacerdotes, é de Jesus, é um patrimônio que só pertence a Jesus. Aunque vejamos certas coisas que se vê por algumas autoridades da Igreja, abusos, não se afaste da Santa Igreja, porque a Igreja é de Cristo, por essas coisas. O diabo, muito astuto, faz que muitos consagrados caiam e cometam, mas também por falta de preparação, de oração, porque todo sacerdote deve de rezar o Santo Terço, orar mais, porque
se não reza, tende a cair nas redes de Satanás. Hoje, mais que nunca, as forças do mal trabalham de noite e de dia para destruir a nossa Santa Igreja, para levar almas ao inferno. Acreditem, o inferno existe, é verdade, é verdadeiro. E o diabo existe. E é espiritual, por isso não vemos, mas onde está o mal está sempre aí. E onde está o bem também para destruir. É por isso que é necessário que sempre aconselho em toda uma vida, existe muito que vayamos o sagrário, pida-me a Deus no sagrário, Ele está aí presente com os braços abertos para receber-nos e escutar-nos. Enviem aí com adivinhadores, ver coisa de sorte, horoscópio, astrologia, tanta coisa, tanta coisa que é do diabo. Muitos dizem, mas eles são católicos, falam de Deus. Sim, o diabo também fala de Deus, como tentou a Eva, tentou a Jesus. Pois. Também pode fazer milagres, falsos corações, e fazer ver que, como há muitos curandeiros, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Tudo são falsas crenças de Satanás para fazer ver. Há muitos irmãos católicos que é um bem que estão a fazer, ao contrário. Um grande mal que estão a fazer. É por isso que todos nós católicos e não católicos, para estes tempos difíceis que nos aproximamos, que já estamos entrando nos últimos tempos, o que nos fala João em Apocalipse. Últimos tempos, onde viveremos muita coisa feia. Perda da fé, apostasia dentro da nossa Santa Igreja. Dentro da nossa Santa Igreja já há duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. A falsa vai crescer muito, mas a verdadeira se vai reduzir. Mas no fim, Jesus, conhecedor de tudo e Criador de tudo, triunfará. Mas passará por muito sofrimento, por perseguição, como já o estamos a ver. Muitos sacerdotes que são calados por esses obispos que estão com essa doutrina falsa, esses falsos ensinamentos. Que a nova religião mundial, que seja uma católica, pois de católica não tem nada. É por isso que é necessário ter conhecimento da nossa fé, da nossa sacramento, da nossa Santa Igreja, do catecismo da nossa Santa Igreja, da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, meditá-la no nosso coração, viver-la. É muito necessário. Por isso, é necessário ler o Catecismo da Santa Igreja primeiro, como guia para poder compreender as Sagradas Escrituras. É por isso, irmãos e irmãs católicos, que venham aqui estes meios como
o irmão católico para ajudar todo aquele que quer ouvir o meu conselho de aprender e a se formar como verdadeiro católico para não cair nas redes de Satanás. Para não condenar a sua alma. Recordem que este mundo são 2 dias. É importante que todos nós aprendamos a nossa fé, da nossa Santa Igreja, e que defendamos a nossa Santa Igreja, que não falemos mal dela, porque a Igreja de Cristo é um património que só pertence a Cristo. O Papa, os obispos, os cardeais, sacerdotes, são administradores, são consagrados, mas se algum deles comete erros, como temos visto, eles são os que vão rendir contas a Deus, mas nunca deixemos e afastemos da nossa Santa Igreja por causa de ver essas coisas, porque vamos ver coisas piores. Veja o que está passando na Alemanha. Obispos casando, homens com homens, mulheres com mulheres, dando a bênção. Aí não está Deus. Porque ontem gravei um vídeo falando sobre isso. É por isso que aí não está Deus, aí está. É a igreja falsa. É por isso que aconselho a todos que comprem o Catecismo da Santa Igreja e a Bíblia, porque também pensam mudar textos das Sagradas Escrituras que ofendem segundo eles, que é ofensivo para as pessoas que têm esses problemas. José com José e Maria com Maria. Então, se quer acomodá-las a estes seus tempos modernos para não ofendê-los. Jesus, quando veio ao mundo, ensinou nas sinagogas para que se converteram, para que acreditaram nele. Jesus não era para que eles se converteram à verdade, não Jesus a eles. Também outras crenças também, quando os apóstolos, Paulo predicava também a ensinar a Cristo, a boa nova. Pedia que se convertera à verdadeira igreja para poder se salvar. Não para se juntar às falsas doutrinas. Há que ensinar a verdade. Pregar a verdade da nossa Santa Igreja para que se convertam de verdadeiramente como verdadeiros católicos. Hoje em dia há muitas dominações cristãs. Desde Lutero, do ano 1517 por aí, foi que Lutero se separou da Igreja Católica e identificou, formou a sua igreja, a luterana, e desde aí se ha multiplicado miles e miles. São falsas doutrinas. A igreja é uma, santa, católica, apostólica e romana. O corpo, a cabeça da igreja é Jesus.
e o corpo somos todos nós batizados. É uma só igreja. O corpo de Cristo é um, não está dividido. Bem, irmãos, por aqui vou terminar hoje a minha pregação e os meus conselhos a todo católico que se preparem para estes últimos tempos difíceis que nos aproximamos, que é necessário se formar como verdadeiro católico, ler o Catecismo da Santa Igreja como guia para poder compreender as Sagradas Escrituras, para não se afastar da verdadeira fé católica. E também é bom que se forme bem formado para poder ensinar aos seus filhos para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. É tudo por hoje. Também quero pedir-lhe que subscreva o meu canal e se puder partilhar e dar gosto se gosta, para que assim o YouTube recomende a mais irmãos católicos e não católicos, para que ajude também eles a corrigir a sua vida para um caminho à salvação hacia Deus. Boa tarde e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.